Olá, vamos dar sequência aqui à Ponerologia, de Andrew Lobatchowski. O psicopata é consciente de ser diferente das pessoas normais. É por isso que o sistema político, inspirado por sua natureza, é capaz de esconder sua noção de ser diferente. Eles utilizam uma máscara pessoal de sanidade e sabem como criar uma máscara macrosocial da mesma natureza dissimuladora. Quando observamos o papel da ideologia nesse fenômeno macrosocial, estando conscientes da existência dessa noção específica do psicopata, podemos então entender por que a ideologia é colocada como uma ferramenta, algo útil para lidar com aquelas outras pessoas e nações ingênuas. Os patocratas devem, por outro lado, apreciar a função da ideologia como sendo algo essencial no grupo ponerogênico, especialmente no fenômeno macrosocial que é a sua pátria. Esse fator de ciência simultaneamente constitui uma certa diferença qualitativa entre as duas relações mencionadas. Os patocratas sabem que a sua verdadeira ideologia é derivada de suas naturezas anômalas e tratam os outros, a ideologia mascarada, com um desprezo mal disfarçado. E as pessoas comuns começam eventualmente a perceber isso, conforme já dissemos. No outro trecho, ele vai citar como os comunistas mais antigos começaram a enviar cartas, logo que o regime foi instituído, né, que a revolução se consumou na Rússia, começaram a enviar cartas para partidos comunistas ao redor do mundo relatando equívocos, né? E houve a devolução dessas cartas para a Rússia e esses sujeitos foram eliminados ou pegaram perpétuo, né? A ideologia está deformada na ação patocrática. Um psiquiatra experiente não tenta eliminar essa ilusão de forma prematura para tal sistema delirante, né, no paciente, pois isso poderia provocar tendências suicidas. Então se veja como a ideologia teórica ela muda enquanto ideologia assumindo uma função patogênica. Ela deixa de ser uma convicção humana que delineia os métodos de ação e assume outras obrigações que não estão abertamente definidas. Ela se torna uma história fantasiosa, que esconde a nova realidade da consciência crítica das pessoas de dentro da nação, como também das pessoas de fora. A primeira função, uma convicção que delineia os métodos de ação, logo se torna ineficaz por duas razões. De um lado, a realidade expõe os métodos de ação como não factíveis. Por outro lado, a massa das pessoas comuns nota a atitude desdenhosa em relação à ideologia representada pelos próprios patocratas. Por essa razão, o principal palco de operações para as ideologias consiste nas nações que permanecem de fora do âmbito imediato da patocracia, uma vez que o mundo tende a continuar acreditando nas ideologias. A ideologia se torna assim um instrumento de ação externa, em um grau cada vez maior que a simples relação entre a doença e o seu sistema ilusório. É como uma função diplomática, mas mascarada, subreptícia, não é? Os psicopatas estão conscientes de serem diferentes, né? A gente já comentou. Existem outras necessidades e pressões sentidas pelos patocratas, especialmente vindas de fora. A fase patológica deve ser escondida do mundo de alguma forma, uma vez que o reconhecimento do governo anômalo pela opinião mundial seria uma catástrofe. A propaganda ideológica por si só seria um disfarce inadequado. Antes de mais nada, no interesse da nova elite e de seus planos expansionistas, um Estado patocrático precisa manter as relações comerciais com os países dos homens normais. O Estado patocrático busca atingir o reconhecimento internacional como um certo tipo de estrutura política legítima e teme o reconhecimento nos termos de um diagnóstico clínico verdadeiro. Isso tudo faz com que os patocratas tendam a limitar as medidas de terror, sujeitando seus métodos de propaganda à doutrinação e a uma certa cosmetologia, consentindo à sociedade alguma margem de controle sobre atividades autônomas, especialmente em relação à vida cultural. Os patocratas mais liberais não possuem aversão a conceder à sociedade uma certa prosperidade econômica mínima, de forma a reduzir o nível de irritação, mas sua própria corrupção e incapacidade de administrar a economia os impede de fazer isso. Então, com as considerações acima,
Essa grande doença social continua a seguir seu curso através de uma nova fase. Os métodos da atividade se tornam moderados e coexistem com países cuja estrutura é de homens normais. Qualquer psicopatologista estudando esse fenômeno se lembrará do estado ou fase dissimulativa de um paciente tentando representar o papel de uma pessoa normal, escondendo sua realidade patológica, embora continue doente e anormal. Então a Rússia é um país doente, até hoje, na verdade, né? Os autores e executores desses programas são incapazes de entender que o fator decisivo para tornar o seu trabalho difícil é a natureza fundamental dos seres humanos normais, a maioria. O fenômeno da patocracia amadurece durante esse período. Um sistema de doutrinação extensiva e ativa é construído, com uma ideologia remodelada adequadamente que constitui o veículo para o cavalo de Troia, com o objetivo de patologizar os processos de pensamento dos indivíduos e da sociedade. Então eles querem forçar daí as mentes humanas a incorporar os métodos experimentais patológicos e padrões de pensamento. Esse objetivo é condicionado pelo egotismo patológico e a possibilidade de obtê-lo é vista pelos patocratas não somente como indispensável, mas factível. Daí milhares de ativistas devem, a seguir, participar desse trabalho. Então o ativismo político é uma dos instrumentos, né, de que se vale o governo patocrático. Lembrando que eles sempre constituem uma minoria, né? Eles começam a preencher as posições de liderança, né, com indivíduos portadores de anomalias psicológicas. Depois que um sistema como esse tenha permanecido por vários anos, 100% de todos os casos de psicopatia essencial estarão envolvidos em uma atividade patocrática. Então, toda a cúpula burocrática do Estado vai ser ocupada por psicopatas, num determinado ponto. Portadores de anomalias. Né? Pode ser em níveis diferentes, mas todos terão anomalia. Porque também existe um vínculo de lealdade muito grande entre psicopatas. Mesmo que alguns deles tenham estado anteriormente envolvidos com o outro lado de alguma forma. Né? À medida que eles se bandeiam para o governo, né, e provam sua lealdade, e os mecanismos políticos sempre têm, né, a troca de favores, a confirmação, estruturas contratuais, vamos dizer assim, implícitas, né, para a adesão político-ideológica. Né. E lógico, as outras áreas, para além da política, né, as outras áreas sociais, como economia, cultura, ciência, tecnologia, administração, elas permanecem num índice de subdesenvolvimento, né, de distorções. A patocracia progressivamente paralisa tudo, afeta. Né? As pessoas normais tendem a desenvolver um nível de paciência além do alcance de qualquer pessoa que vive em um sistema do homem normal, somente a fim de explicar o que fazer e como fazer para alguma mediocridade obtusa de um deficiente psicológico, que foi colocado em uma posição como responsável por algum projeto que ele não pode nem entender, muito menos gerenciar. É óbvio que está se falando de funções técnicas, né, do Estado que, assumidas por agentes eminentemente políticos e ainda com anomalia psicológica, o resultado não poderia ser outro que não trágico. Então a missão dos comandados, né, da população se torna extremamente árdua, porque além de instruir essas pessoas com deficiência técnica e mental, deve-se evitar a sua ira, né? Porque a arrogância é extrema também. Né? Mesmo com tais esforços, a patocracia progressivamente penetra em todo o lugar e embota tudo. Dessa forma, as tentativas da minoria patológica de reter o poder serão ameaçadas pela sociedade das pessoas normais, cujo criticismo continua crescendo. Quando elas percebem, né, que a anomalia tomou conta. E a desilusão experimentada pelos ex-membros ideológicos também é amarga, né? Aquilo que eu estava dizendo. Da distância, né, entre a concepção ideológica e a ação de Estado que apresenta
o fator patológico. É claro que não dura para sempre. O feito de dominação absoluta do governo de um país pelos patocratas não pode ser permanente, já que grandes setores da sociedade se tornam insatisfeitos por tal governo e eventualmente encontram algum meio de fazê-lo ruir. Isso faz parte do ciclo histórico e político, né? Nas democracias, pelo menos, facilmente é discernido, quando a história é lida de um ponto de vista ponerológico. A patocracia no pico da organização governamental não constitui também o quadro inteiro do fenômeno maduro. Tal sistema de governo não tem para onde ir senão para baixo. No processo ponerogênico do fenômeno da patocracia, os indivíduos caracteropatas adotam ideologia criada por pessoa doutrinária e frequentemente esquizoide. Eles remodelam essas ideologias na forma de propaganda ativa e as disseminam com seu egotismo patológico característico e sua intolerância paranoica por qualquer filosofia que seja diferente da sua. Também inspiram transformação posterior dessa ideologia em seu equivalente patológico. Algo que tinha um caráter doutrinário e que circulava em grupos numericamente limitados é agora ativado no nível popular, né, da sociedade, graças às suas habilidades propagandísticas. Os esquizoides são pessoas que sofrem deformações da personalidade e normalmente se sentem perseguidas, né? Às vezes há um problema ocupacional, né? É uma pessoa que tem vocação para líder, mas não encontra eco na possibilidade de exercer essa liderança num cargo efetivo, né, de líder. Daí acaba virando um revolucionário, um defensor de direitos alheios, político. Então ele coloca: o padrão simplificado de ideias, desprovido de tom psicológico e baseado em dados que podem ser encontrados facilmente, tende a exercer uma influência atrativa imensa nos indivíduos que não são suficientemente críticos, frequentemente frustrados por causa de seus ajustamentos sociais decrescidos, culturalmente negligenciados ou caracterizados por algumas deficiências psicológicas próprias. Esses escritos são particularmente atrativos para uma sociedade histerizada. Outras pessoas que leem os mesmos escritos serão imediatamente incitadas à crítica, baseadas em seu senso comum saudável, embora elas também não consigam captar a causa essencial do erro. Ele emerge a partir de uma mente biologicamente anômala. Os caracteres esquizoides ajudam a impor o seu próprio mundo conceitual sobre as outras pessoas ou grupos sociais, usando um egotismo patológico, controlado e uma tenacidade excepcional, derivada de sua natureza persistente. São pessoas psicologicamente solitárias que começam a se sentir melhor em alguma organização humana, nas quais se tornam zelotes de alguma ideologia, religiosos intolerantes, materialistas ou partidários de uma ideologia com características satânicas. A convicção de que Karl Marx é o melhor exemplo disso é correta. Ele foi a figura conhecida que melhor se adapta a esse tipo frosting. Um psiquiatra da velha escola incluiu Engels em uma categoria que ele chamou de fanáticos esquizodais barbudos. Prega a necessidade de se redescobrir os valores humanos perdidos e de se desenvolver uma visão de mundo psicologicamente mais adequada, humana, né? As pessoas doutrinárias sempre acreditam ter encontrado uma solução simples para consertar um mundo complexo, né? Então, quem representa o primeiro papel crucial nesse processo de origem da patocracia são os esquizoides, tá? E os esquizoides vão encontrar um meio propício para a sua ação na histeria coletiva. Só que houve uma alteração, né, nesse perfil esquizoide, nesse conceito de esquizoide, desde a época que o psicólogo escreveu até hoje. Hoje, basicamente, o transtorno esquizoide ele se revela pela ausência de desejo de intimidade. São pessoas muito reclusas que não gostam de interação social, não se sentem confortáveis, sentem uma ansiedade social. Existe depressão associada, falta de interesse por atividades, né, geralmente. Daí você vai ter o perfil esquizotípico, que são aqueles que têm delírios ilusórios sobre magia, poderes paranormais,
usam discursos metafóricos para explicar algo que ninguém mais entende. Pode haver outros transtornos associados, né, ao paranoide. Os mais comuns são o esquizotípico, o esquizoide, narcisista, evitativo e borderline. Então, o terapeuta vai ter que, o analista, isolar, né, bem o quadro sintomático, pesquisar para ver se que o diagnóstico do transtorno paranoide ele deve excluir esses outros, né? As causas, o manual aponta como maus tratos na infância, sintomas externalizantes, bullying de colegas e aparecimento de agressão interpessoal em adultos. Eles apresentam um alto grau de necessidade de controle, né, sobre outras pessoas também. Existe um aspecto comórbido também. Eles podem apresentar episódios de alguns minutos ou segundos em resposta a estresse de evento psicótico.